Quem me conhece sabe muito bem que eu indico. Quem me conhece sabe muito bem que toda vez que eu me deparo com essa hospedagem, eu sempre falo com a pessoa: cara, sai disso correndo. É a verdade. Inclusive, ela já até me procurou para fazer publicidade aqui no canal e é óbvio que eu não aceitei, obviamente, né? A verdade é que eu já até em outros vídeos acabei indicando outras empresas de hospedagem, mas o fato é que eu volto atrás da minha palavra e indico só a que eu uso, e nesse vídeo você vai ver que essa é a verdade, tá? O que acontece com essa hospedagem que eu nunca indico, que é a HostGator? Invariavelmente já tive vários problemas, assim, não eu exatamente, porque eu já usei inclusive essa hospedagem no passado, lá muito no início, nossa, já tem muitos anos que eu usei, e não achei satisfatório, achei que o site fica extremamente lento. E essa é uma das grandes reclamações. Os sites são sempre muito lentos, mas esse nem é o grande problema que acontece, tá? Claro, ela é extremamente lenta e isso ocorre por quê? Porque as hospedagens que ela oferece são hospedagens compartilhadas, tá? Aí você pode falar assim: não, Graciela, mas tem a VPS. A VPS também é compartilhada, eu vou te explicar. O que acontece, tá? Já tem outro vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente o que é uma hospedagem compartilhada, o que é uma hospedagem, um servidor dedicado, mas novamente eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Então, antes de mais nada, o que é o servidor? O servidor é de fato um computador, não é um computador igual a esse, normalmente é um computador muito maior, e fisicamente ele é um computador, tá? E quando a gente tem uma hospedagem compartilhada, a gente está compartilhando tanto o hardware, ou seja, a memória RAM, o disco, tudo que compõe um computador, tudo que compõe um servidor, a gente vai estar compartilhando. Então, por exemplo, eu tenho uma hospedagem e você está pagando outra hospedagem e estamos os dois na HostGator. Então é muito possível, né? E aí é isso que acontece, a gente compartilha os recursos, que são esses recursos de hardware, mas não só os recursos de hardware, como a gente compartilha também o sistema operacional, tá? Então isso aumenta não só a lentidão, porque imagina que eu tenho a memória RAM que ela está sendo compartilhada, um disco que está sendo compartilhado, um SSD que, se tiver, está sendo compartilhado. Então a gente tem recursos compartilhados. É como se eu tivesse um computador e eu estivesse compartilhando esse mesmo computador com várias pessoas na minha casa. É óbvio que ele vai ficar mais lento, né? Para mim vai ficar mais lento, e não só isso, como a probabilidade da gente ter um vírus de um arquivo que foi infectado por outra pessoa que está usando esse mesmo servidor é extremamente grande, e é isso que acontece na maioria das vezes. Então já aconteceu, por exemplo, um cliente meu, ele estava em lançamento e aconteceu que o site dele apareceu um vírus do nada no site dele, e aí a HostGator obviamente não conseguiu resolver o problema, o site dele ficou fora do ar durante o lançamento, e a gente teve que, no final das contas, como a HostGator não conseguiu resolver, a gente teve que fazer uma migração durante o lançamento, o que fez ele obviamente perder muito dinheiro. Então, no caso de acontecer com você, por exemplo, você está aí fazendo tráfego pago ou fazendo tráfego pago para o seu cliente, e aí durante um lançamento o site fica lento, demora para abrir, ou no pior dos cenários tem um vírus,
é muito dinheiro que vai para o ralo. E é óbvio que se você que indicou essa hospedagem, ele vai acabar querendo tirar satisfações com você, tá? E no caso de... aliás, é por isso, inclusive, que a hospedagem ela fica mais barata. Obviamente, se você tem um servidor só e eu tô colocando várias pessoas lá dentro, obviamente que aquilo ali vai ficar mais barato para cada uma dessas pessoas. É igual como se fosse um bolão, entendeu? Então, eu tô pagando a mesma coisa, só que eu tô dividindo por vários pedaços. O que acontece na VPS é que também o hardware ele é compartilhado também, e por mais que seja um hardware mais parrudo do que no caso da hospedagem compartilhada, mas o plano VPS ele também é um hardware compartilhado, só que aí no caso ele vai ter um sistema operacional único. Então ao invés de você estar compartilhando também o sistema operacional, ele vai ter um sistema operacional para você, mas o hardware vai ser compartilhado, o disco vai ser compartilhado e os riscos são os mesmos, tanto em termos de lentidão quanto em termos de vírus e tudo mais. Eu tenho uma cliente que ela insistentemente, até por uma questão de ter trabalho, de não querer deixar os sites, porque numa migração o site vai ficar fora do ar durante 24 horas, por não querer isso ela acaba insistindo mais tempo no HostGator, só que sofre sempre pelo mesmo motivo, que é lentidão nas páginas. E mesmo usando o VPS, acaba tendo lentidão do mesmo jeito. Então, você pagar menos e ter problemas, ou você pagar um pouco mais e não ter problema. Porque, por exemplo, quando a partir de então você começa a optar por seja uma hospedagem dedicada ou uma hospedagem cloud, você vai pagar muito menos, você vai pagar mais, mas muito menos do que se você tivesse optando por um servidor dedicado, tá? Então, antes de te falar qual a hospedagem que eu indico, eu vou falar só um pouquinho sobre como que funciona a hospedagem cloud e a hospedagem dedicada. As duas são basicamente a mesma coisa, só que a hospedagem cloud eu tenho recursos que são recursos são recursos virtuais, ou seja, uma máquina virtual. Ela não está fisicamente no local da empresa, por exemplo. Então vamos supor que a minha empresa de hospedagem ela está localizada no sul, sei lá, em Santa Catarina, mas eu tenho uma hospedagem cloud e esse servidor ele não necessariamente está dentro do meu espaço físico da minha empresa. Ele pode estar em São Paulo, ele pode estar fora do Brasil também. Então tanto a hospedagem dedicada quanto a hospedagem cloud, quando ela tem tem hardwares dedicados, quando ela tem recursos dedicados, aí ela funciona exatamente igual a uma hospedagem dedicada. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes acontece, por exemplo, no caso de outras hospedagens, de falar que é um serviço, um servidor, que ao invés de falar que é uma hospedagem cloud com hospedagem dedicada, ela pode estar usando uma hospedagem cloud compartilhada também, tá? Então a gente tem que ter muita atenção com relação a isso, tá? Eu não vou falar de nomes porque eu não posso afirmar isso, mas existem várias que falam que é hospedagem dedicada e no final das contas não é, tá? Então como que funciona? Eu tenho recursos que são compartilhados, mas os principais recursos eles são dedicados. Quais são esses recursos dedicados? Memória RAM, disco e sistema operacional, e ainda só processamento e disco, tá? Então eu tenho memória, processamento e disco, eles são dedicados. Significa que é só seu, único, exclusivamente seu e de mais ninguém, ok? Então, dito isso, vamos embora para a tela do computador, onde eu vou te mostrar a hospedagem que eu uso há cerca de mais de 2 anos, tá? E que, inclusive, é a que eu indico para os meus clientes e que me funciona perfeitamente bem
há mais de 2 anos, tá? Eu vou te mostrar como que ela é por dentro também. Então aqui eu tenho uma hospedagem cloud, que é também uma hospedagem dedicada. Olha só, a gente tem os planos aqui, ó, da Turbo Cloud, beleza? A gente tem para dois domínios, para 1 e para 5 e para outras quantidades que você precisar, tá? A mais comum essa daqui é R$ 35,90, é um preço super em conta, tá? Ela tem 2V de CPU e 5 GB de DDR4, ou seja, memória RAM, 15 GB de SSD NVMe, que é o melhor SSD que existe, tá? Subdomínios ilimitados, rede de 1 GB Ethernet, acelerador Lightspeed Web. As páginas ficam super rápidas, tá? Vou até colocar aqui no PageSpeed para você ver que, inclusive, não utilizo Cloudflare, tá? Não preciso utilizar Cloudflare. Servidor SSL grátis, instalador WordPress e vários plugins premiums originais grátis, tá? Eu vou colocar aqui a minha página no PageSpeed já para você dar uma olhada, para você ver o quanto é rápido, tá? Eu vou colocar a página do SuperConvert para você ver que é super rápido. E aqui eu vou abrir o meu TurboCloud para você ver como que é o TurboCloud por dentro, tá? Então aqui eu tô logada com minha conta, tem várias contas aqui de clientes, vou escolher aqui a conta, tá? Então aqui eu tenho um servidor e dentro desse servidor aqui aparece, ó, tem o meu servidor, ele é um servidor no Brasil, tá? Inclusive todos os servidores aqui, a gente tem o servidor no Brasil ou o servidor nos Estados Unidos, o valor é o mesmo, não tem diferença. Então eu posso abrir o site, CPN ou VHM. O que é esse VHM? Vou abrir aqui, ó. Eu tenho aqui é o VHM, ele é um sistema, é um software que vai gerenciar todas as contas que eu tenho dentro desse meu servidor, tá? Então aqui, se eu coloco para listar contas, eu tenho cinco domínios aqui dentro dessa minha conta. Essa minha conta é uma conta revenda Elite 10, tá? Então eu posso ter até 10 sites aqui dentro e eu tenho 5 aqui. Cada um tem um cPanel separado, tá? Cada um tem um cPanel separado, beleza? Então se eu abrir aqui o cPanel da SuperConvert, eu vou ter aqui o IP do meu, todos têm o mesmo IP, tá? Eles estão dentro do mesmo recurso, isso não é nenhum problema, tá? Então eu vou ter aqui o meu cPanel, cada um é um cPanel separado, ok? Então aqui dentro da minha conta aqui, eu tenho o meu dashboard. Dentro desse dashboard aqui, eu tenho acesso as informações que são importantes. Aqui dentro dos meus servidores eu tenho aqui, então, por exemplo, se eu clico aqui em abrir, vou abrir meu site, mas se eu clico aqui fora, eu vou conseguir já enxergar várias informações importantes, como a informação, por exemplo, de hospedagem, que tem aqui os meus name servers, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso vir para painel VHM, para o cPanel desse domínio, tem o gerenciador de anúncios, tudo com um clique só, PHPMyAdmin e os e-mails, tá? E aqui tudo eu tenho também acesso ao suporte, inclusive o suporte tem aqui o ticket, tá? E eu tenho também o atendimento via WhatsApp, tá? E é super rápido o atendimento via WhatsApp da Turbo Cloud, tá? Então aqui eu tenho essa bio que eu nem sei o que é, e tem aqui acesso às faturas também. E dentro do cPanel, obviamente, a gente tem todos os recursos que o cPanel nos permite ter, ok? Então eu tenho aqui, ó, vamos voltar aqui, vamos ver aqui o PageSpeed, ele ainda tá rodando, aqui ó, ele tá, até que ele tava com 90 e alguma coisa. Vou rodar aqui novamente porque tava muito mais rápido. Olha só, então aqui ó, rodei aqui o teste do PageSpeed, olha só, você consegue ver aí que a nota, não só a nota tá excelente, 92 aqui na versão mobile, tá?
tá carregando extremamente rápido, 1,4 segundos, tanto o First Content Paint quanto o conteúdo maior, né? O Speed Index também excelente aqui, então tá excelente o carregamento dessa página. Eu tô usando o Lightspeed Insights, tá? No computador, então, nem se diga, sem, então não tem nem o que falar, né? Só tem uma pontuação aqui de SEO que tá ruim. Eu tenho que melhorar a minha pontuação aí de SEO. Mas, basicamente, os sites são super rápidos, super rápidos. Você tem tudo aqui, tudo de uma forma extremamente eficiente, com um preço muito em conta, tá? R$ 35,90 é um preço extremamente em conta. Inclusive, a hospedagem cloud dela fica mais em conta do que a hospedagem cloud da Hostinger e é muito mais rápido, tá? Então aqui tem a infraestrutura, né, que é em São Paulo, aqui nesse caso, o data center. Então a gente tem data center em São Paulo e nos Estados Unidos também. Então, se você quiser uma hospedagem que você pode confiar, que você não vai ter acesso, não vai ter o seu site infectado por vírus, vai ser um site extremamente rápido, sem precisar o uso de Cloudflare, sem precisar de muita coisa para poder otimizar esse site. Eu faço a otimização apenas utilizando Lightspeed Cache. Então, você consegue tudo isso com a Turbo Cloud. É uma hospedagem que eu uso aí há mais de 2 anos. Sempre venho confiando. Inclusive, te indico demais você fechar aí com a Turbo Cloud. E, por favor, utilize o link que está na descrição, que é o link de afiliado. Dessa forma, você me ajuda também. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.